começamos hoje, capítulo de número 7, de 1 a 9. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então, seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa. Eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Queridos irmãos, quando lemos o capítulo de número 6, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas num lugar deserto, quando isso se deu, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Portanto, mês de março e abril, os meses judaicos, eles não se encaixam perfeitamente com os nossos meses, mas a Páscoa ocorria pelo mês de março, abril do nosso calendário. Então, depois disso, Jesus acabara de pregar na sinagoga de Cafarnaum. Depois de multiplicar os pães, Jesus atravessa o lago, o mar da Galileia, vai para Cafarnaum, as multidões vão atrás dele, ele ministra a palavra e a sua mensagem ele pregou, versículo 59, Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum, João 6,59. Depois disso, ou seja, 6 meses depois, porque agora já era a festa dos tabernáculos, que acontecia no final de setembro e meados de outubro. Portanto, um período de 6 meses se passara. João não registra absolutamente nada do que ocorrera nesses 6 meses, mas Mateus, Marcos e Lucas nos contam que Jesus foi para a região de Tiro, Sidom, que ele atravessou o mar da Galileia e foi para a região de Decápolis. Depois ele volta para Cafarnaum, ele vai para Cesareia de Filipe, volta para Cafarnaum. Então é que ele vai começar a descer para a Judeia. Depois disso, diz João, 6 meses depois de multiplicar os pães e os peixes, Jesus começou a andar pela Galileia. Por quê? Porque ele não queria passar pela Judeia. Por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. A razão para ficar na Galileia e não ir para a Judeia era porque os judeus procuravam. Os judeus é um termo usado por João para se referir às autoridades políticas e religiosas. As autoridades religiosas, as pessoas consideradas as mais espirituais, as mais cultas
e as mais bem doutrinadas, as que mais e melhor conheciam as Escrituras Sagradas, procuravam. João deixa claro que eles não estavam numa atitude passiva de aguardar Jesus. Eles procuravam proativamente. Eles queriam matar Jesus, os judeus. João chama a liderança judaica de judeus. Embora todos os moradores da Palestina fossem judeus, João os descreve, a liderança espiritual, chamando-os de judeus. Isso deve nos fazer pensar por que alguém tão precioso como Jesus, eles queriam matar. Porque no sábado, Jesus fazia o bem e curava as pessoas. E eles diziam, ele desobedece o mandamento de guardar o sábado. Esse homem não é de Deus. Segundo eles, por fazer o bem e curar no sábado, ele infringia o sábado. Mas Jesus lhes dizia, se uma ovelha de vocês, ou um boi, ou uma vaca, que era um patrimônio caríssimo, cai num buraco, você deixa lá para morrer ou você tira do buraco? Você tira. Então, não é proibido salvar vidas. Por que é proibido fazer o bem e curar no sábado? Jesus curava no sábado, mas isso despertara ódio contra ele. Jesus também dizia que Deus era seu Pai. E ao dizer que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus chamava Deus de Pai de um modo tão singular, que quem o ouvia não tinha a menor dúvida que ele dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual. Ora, se ele é filho de Deus, se Deus é seu Pai, ele é filho de Deus. E o filho tem a mesma natureza do Pai. Portanto, dizer que Deus era seu Pai era reivindicar ser o Filho de Deus. E, portanto, tão divino quanto o Pai. Por isso, os judeus queriam matá-lo. Porque para eles, Jesus não era só o infrator dos 10 mandamentos, mas era também um herege, um blasfemo. Alguém que reivindicava divindade ao reivindicar que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus, porque se apresentava como filho de Deus. Por isso eles queriam matá-lo. E Jesus, embora soberano e rei dos reis, ele sabe que tem o momento certo de ir para Jerusalém, dar a sua vida por cada um de nós. Mas tudo tem o tempo de Deus. E o que Jesus revela nesta passagem é que ele estava totalmente na dependência do tempo de Deus, da direção de Deus. E ele não dava um passo sequer sem a autorização do Pai. Jesus revelou plena dependência do Pai no que diz respeito à sua soberana vontade, sobre o que fazer e o que não fazer. E ele dependia do Espírito. O poder do Senhor estava com ele para curar. Ele dependia do poder do Espírito para operar, porque sua natureza humana o tornava assim, o Deus homem. Irmãos, estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Essa festa comemorava duas coisas. Primeiro, comemorava o fato de que, após a libertação do cativeiro, durante 40 anos no deserto, o povo vivera em tendas, feitas de peles e de ramos. E durante a festa dos tabernáculos, todos os visitantes que iam aos milhares para Jerusalém, eles passavam aquelas noites em tendas feitas com ramos. Eles construíam. Quem morava lá e tinha terraço, fazia uma cabana em cima, ou fazia uma cabana no seu próprio quintal.
Era das 3 festas, a festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo, era a mais populosa, a mais frequentada, a mais alegre de todas as festas. E eles comemoravam também a colheita. Já havia sido feita a colheita do trigo, da cevada, da oliva, da azeitona e da uva. E eles celebravam e eles agradeciam a Deus pelas abundantes colheitas. Era uma festa muito linda, muito alegre e de gratidão. Então, seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui, sai da Galileia e vai para a Judeia. Com que propósito? Para que também os teus discípulos de lá vejam as obras que fazes. Jesus estava na Galileia, operando sinais, prodígios e maravilhas. E os seus irmãos lhe dão esse conselho: retira-te daqui, sai da Galileia, sai do interior, vai para a capital, para o coração do país, vai para lá, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Por quê? Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Se eu quero que o meu negócio, o meu produto seja conhecido e as pessoas entrem na minha loja para comprar o produto que eu vendo, eu não posso agir em segredo. Eu tenho que fazer publicidade, marketing. E ele está dizendo: ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Então sai do interior e vai para a capital. É lá para onde convergem milhares de pessoas, de judeus do mundo inteiro, estarão lá na festa dos tabernáculos. E se fores para lá e operares as obras que fazes, eles verão os teus sinais, os teus prodígios e as tuas maravilhas. E já que tu queres ser conhecido, então sai do interior. E eles disseram: já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, declara-te, apresenta-te ao mundo. E nós podemos lembrar da tentação de Jesus. A tentação de pular do pináculo, do lugar mais elevado do templo, sem se espatifar, de modo miraculoso, para dar uma demonstração, não é? De um poder sobrenatural, para conquistar adeptos através do espetáculo e do sobrenatural. Queridos irmãos, já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E o apóstolo João faz o seguinte comentário: pois nem seus irmãos criam nele, nem os filhos de Maria e José. Lá em Mateus 13:55, eles são chamados nominalmente. Nem eles criam nele. Está escrito, meus irmãos, Jesus disse que a obra de Deus é essa. O que é que Deus requer de cada um de nós? Crede naquele que Ele enviou. Jesus disse: quem crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: a vontade de Deus, o Pai, é que aquele que crê em mim tenha a vida eterna. Mas a palavra de Deus diz também que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E de uma multidão de mais de 15.000 pessoas e de centenas de discípulos, quando eles ouviram isso, disseram: esta palavra é dura, áspera e insuportável. Por isso voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas quando Jesus franqueou a oportunidade para os apóstolos, dizendo: quereis também retirar-vos, debandar, a hora é essa, o sinal está aberto, a porta está aberta. Pedro declarou: nós cremos, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Mas nem sequer seus irmãos criam nele. Seus discípulos o abandonaram. Os judeus não criam nele. E agora nem mesmo seus irmãos. Então, queridos irmãos, Jesus lhes disse:
o meu tempo ainda não chegou. João usa a palavra hora, que é traduzida em português por hora, quando ele disse para Maria: ainda não chegou a minha hora. Diversas vezes, segundo João, quiseram colocar as mãos nele, prendê-lo para matá-lo, mas não conseguiram, porque ainda não havia chegado a sua hora. Mas quando ele ora, lá no jardim, a oração sumo sacerdotal, ele diz: chegou a hora de ser glorificado, porque ele entendeu que o primeiro degrau para subir aos céus era a cruz, era o Calvário. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e o Pai será glorificado nele. Mas agora Jesus diz: o meu tempo, e aqui ele usa a palavra kairos, que significa não o tempo do relógio, mas a hora certa, o momento oportuno. É quando alguém diz: vamos atacar? Não é a hora certa, não é o momento oportuno. Eu estava vendo um documentário de leões caçando, e os leões experientes e mais velhos no lugar certo. Os novatos deram o bote na hora errada e perderam a presa, porque agiram na hora errada, o momento certo de agir. E Jesus está dizendo: o meu tempo ainda não chegou. Se eu subir agora, eles querem me matar, eu vou precipitar a minha morte. E Jesus só dava passo sob divina orientação. E isso para nós é muito importante. O meu tempo não chegou. Deus tem o tempo certo para cada um de nós. O tempo certo para casar, o tempo certo para deixar aquele emprego e começar o outro, o tempo certo. E nós precisamos estar na dependência de Deus, sob sua orientação, para não fazermos nada antes do tempo por Deus divinamente designado. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo, a vossa oportunidade está sempre presente. Eu estou aqui e vocês estão tendo oportunidade atrás de oportunidade para saber quem eu sou. Vocês cresceram comigo, eu sou o irmão mais velho, vocês não creem em mim. O meu tempo de ir a Jerusalém, dar a minha vida para a salvação do mundo, não chegou. Se eu subir à festa dos tabernáculos agora, eles procuram me matar, precipitarão a minha morte. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo, a vossa oportunidade de me seguir, de crer em mim, de saber quem eu sou e me adorar e crer que eu sou o Senhor, o Salvador do mundo, Ele está sempre presente. E Jesus lhes faz a seguinte declaração: o mundo não vos pode odiar. O mundo. No primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito: o Verbo estava no mundo, na terra, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo, a humanidade, agora um outro significado para a palavra mundo. A humanidade caída em pecado, rebelada, avessa, que se opõe a Deus e resiste a Deus. Essa sociedade que jaz do maligno, está sob o controle do maligno. E Jesus disse por 3 vezes que o príncipe deste mundo, este mundo, essa sociedade, tem um príncipe. Por isso ele jaz, ele está sob o controle do maligno. O mundo não o reconheceu e não lhe deu as boas-vindas. Jesus está dizendo: o mundo não vos pode odiar. Por que o mundo não podia odiar os irmãos de Jesus? É muito simples. Jesus disse em João capítulo 15: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por que o mundo não pode odiar os irmãos de Jesus? Porque eles são do mundo. Se os apóstolos fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário,
eu vos escolhi do mundo. João 15, 19. E no verso 18 ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia a igreja. Esta sociedade caída no pecado, essa sociedade rebelada contra Deus, essa sociedade cheia de ideologias anti-Deus, anti-Cristo, anti-família, anti-vida, pró-aborto, pró-ideologia de gênero, onde o ter é mais importante do que o ser. Este mundo que jaz do maligno odeia Jesus Cristo e odeia os seus seguidores. Se o mundo te aplaude, se você tem amigos que não são crentes e eles dizem que você é o cara, é porque o seu comportamento, a sua postura, a sua palavra não vai de encontro com o que eles acreditam. Porque se você se posicionar como um discípulo verdadeiro, ele vai te odiar. O mundo não vos pode odiar, porque vocês são do mundo, e o mundo ama o que é seu, mas o mundo odeia a mim. E Jesus explica por que o mundo o odiava, e por que o mundo odeia a igreja. Pois dou testemunho de que suas obras são más. Suas obras são más. Eu já disse para os irmãos, e os irmãos devem se lembrar, durante 6 anos, eu escrevia numa coluna no jornal, em um jornal de grande circulação da cidade, durante 6 anos. No dia que eu escrevi um artigo que, aos olhos de Deus, o casamento, a família é heterossexual e monogâmica, houve uma reação violenta, até ameaça de morte, até esse indivíduo, esse pastor tem que tomar uma surra. Escreveram tudo que os irmãos podem imaginar, mais de 1000 e tantas manifestações contrárias ao jornal pelo artigo. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, o editor, muito obrigado pelos 6 anos de contribuição. Nós agradecemos, mas nós vamos ter um outro colunista. O mundo vos odeia. Diga para eles, está errado. Suas obras são más. Jesus dava testemunho. Jesus pregava, confrontava e dizia: vocês são maus e o que vocês estão fazendo está errado. As suas obras são más. Contrarie as pessoas, diga o que elas não querem ouvir. Diga, e vocês verão que vocês não terão os aplausos do mundo. Denuncie os vícios do mundo. Diga que é errado. Diga que o que eles fazem não agrada a Deus, é pecado. E que eles prestarão contas com Deus. E que o justo juízo de Deus se abaterá sobre eles. Pregue isso para eles. Fale, e você vai ver a reação. O ser humano odeia ser contrariado. Pegue um bebê com menos de 1 ano no seu colo, contraria ele. Ele se joga para trás. Se você não segurar, ele pode até cair. E tem bebezinho já que levanta a mãozinha. O pecado original. Papai e mamãe tem que dar a tapinha também no bumbum, para ele já aprender desde bebezinho que não pode fazer isso. É o pecado original, é a queda. Contrarie seus filhos. E veja a reação dos seus filhos. Diga a eles, vocês estão errados. Você é radical. Né? Você não pensa. A religião virou para você. Você não vê, não ouve, não fala. Você é tapado. Você é um obscurantista. E você vai ouvir tudo que você pode imaginar. Denuncie a corrupção. Vá trabalhar num local onde tem um esquema. E você é colocado ali. E o esquema, para dar certo, tu não pode estar ali.
e você diz: eu não participo. Se você não participar, sua vida corre risco. Vão te transferir dali. Se você disser: eu não vou compactuar com o erro, e você verá, um casal quase se separou, porque o filho queria fazer o quarto da sua casa de motel, para levar a namorada ou as namoradas. E o pai disse: essa aqui é uma casa de servos de Deus. Aqui, na minha casa, você não vai fazer da minha casa um lugar de prostituição. O filho ficou com ódio do pai. E a mãe ficou do lado do filho. E o casal quase se separou. Ela é crente, ou se diz crente. Mas não pode contrariar filho. Dizer que é pecado relação sexual antes do casamento. Teve uma senhora que me disse, quando eu preguei deste púlpito, que sexo é bênção de Deus no casamento. E ela disse: pastor, o que você fez foi cruel. Jovens que estão com a sexualidade em ebulição, pedir para que se contenham. É cruel pedir que jovens, cheios de saúde, esperem o casamento, ou acabem precipitando um casamento só para ter relação sexual. Isso é cruel, cruel. Pessoas que estão há décadas dentro de igreja e que estão sendo coniventes com o pecado, com posturas erradas. E se você se posicionar, você é radical, é intolerante, é xiita, porque o povo de Deus está fazendo concessões. E quando você faz pequenas concessões, você vai abrir uma avenida para o mal na sua vida, na vida da sua família e na vida da igreja. Queridos irmãos, o mundo odiou Jesus. Parem para pensar. Hoje tem antibiótico potente, tem anti-inflamatório, tem potentes remédios para dor, tem tratamentos. Naquele tempo não tinha nada disso. Ele curava os enfermos. É para matar alguém assim ou é para tomar conta e preservar? Ele multiplicava pães e peixes. Ele só fazia o bem. Por que tanto ódio contra ele? Porque Satanás é o pai da mentira. Ele é homicida desde o início. Ele é assassino. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é assassino. Por detrás de todo esse ódio que hoje cresce, há um movimento, uma cristofobia, há um movimento hoje crescente e que tende a piorar. É uma onda que está vindo lá longe e ela vai virar tsunami, segundo as Escrituras. O que nos aguarda é a grande tribulação, quando a igreja será perseguida como nunca antes. E o que aconteceu na época da Reforma e o que aconteceu nos 2, 3 primeiros séculos da era cristã foi cruel. A igreja foi queimada viva, jogada aos leões, mas o que vem pela frente é uma perseguição tão feroz que Deus abreviará o tempo por amor aos escolhidos, aos eleitos, porque senão nem eles suportariam. Portanto, o que vem pela frente, o que os seus filhos, netos, bisnetos, o que as gerações futuras enfrentarão, será o ódio de uma sociedade cada vez mais anticristã. Os irmãos já viram nas passeatas as imagens e os objetos e os símbolos da nossa fé tripudiados. Se você fizer isso, você é homofóbico, você é tudo de ruim. Mas a fé em Deus, e Deus está sendo motivo de chacota. E Jesus disse para orar assim: Pai, santificado seja o teu nome. Pelo contrário, o mundo agora está cada vez mais blasfemando contra o nome de Deus. Pregue o Evangelho, diga a verdade, posicione-se como cristão,
e você verá a rejeição, você verá a oposição, você experimentará o ódio. Diga para um amigo seu que está em adultério: você está em pecado, você está traindo a sua esposa, o que você está fazendo é mau caratismo, você está destruindo o seu lar. Fale para ele isso, e você vai ouvir, e você vai ver o que ele vai te dizer. Diga para uma pessoa que é desonesta nos seus negócios, que ela não pode agir de maneira tão corrupta, e você vai ouvir a resposta. Então Jesus disse: o mundo não vos pode odiar. Ele disse isso para os seus irmãos, porque o mundo ama o que é seu, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho, eu digo, eu prego, que as suas obras são más. O que eles estão fazendo não agrada a Deus, é pecado, é obra má, maligna, a natureza dela é má, é iníqua, é corrupta, não agrada a Deus, não agrada a Deus. Portanto, santifique as coisas que Deus lhe dá, e não deixe ninguém usar para a promiscuidade, para o pecado e para a corrupção, porque foi santificado, foi Deus quem deu. Aquele homem estava certo, foi Deus quem me deu a minha casa própria. Aqui é o meu lar, não vai ser lugar de prostituição. Esse filho ficou inimigo dele por muitos anos. Hoje é casado, ama o pai, já pediu perdão ao pai, mas na época ele odiou seu pai. E ele quase causou a separação do seu pai e da sua mãe. Quantas mães amam mais os seus filhos do que Jesus Cristo? E quem ama mais o filho do que a Cristo, não é digno de Cristo. Se a sua esposa te ameaçar de te deixar, porque você crê nele, diga: vai embora, porque eu fico com Jesus. Não fico com você sem Jesus, eu fico sem você com Jesus. Se os seus filhos que se amam tanto disserem: pai, mãe, se vocês continuarem com essa história de Jesus Cristo, eu vou odiar vocês e vou embora. A porta está aberta, pode sair um por um. Eu fico com Jesus, fico sem meus filhos. Agora, se você não fica sem seus filhos, então você os idolatra. Jesus disse: quem ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus deixou claro isso, porque ele não aceita concorrente. Ou ele é o Senhor da sua vida, o seu mais elevado bem. Se ele é o Senhor, o amor da sua vida, a pessoa mais importante, então tudo e todos estão abaixo. E devem ser perdidos. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Quem perde a sua vida irá ganhá-la. Nós temos que ter a coragem de nos posicionar. Mas Jesus está dizendo: o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim. Nós estamos dispostos a ser odiados. É horrível. Você já foi odiado por alguém? Alguém que te olha e quer te comer com os olhos? Quer te, com os olhos, ele mostra a fúria que tem no coração contra você e faz tudo o que pode para te prejudicar. Quem é que gosta de ser odiado? Mas Jesus foi odiado. E ele disse: o mundo não vos pode odiar. Eu repito para os irmãos: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. João 17,14. Jesus está dizendo para Deus o Pai: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. Por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Se o mundo está te aplaudindo, é porque você está compactuando com ele. E o mundo ama o que é seu. Porque você agora não tem mais coragem de dizer: está errado. Ninguém tem que ser ofensivo, grosseiro, estúpido,
mal educado. Nenhum de nós somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos, amar de coração e com sinceridade, mas é preciso olhar e dizer: minha irmã, minha esposa, meu filho, meu marido, pai, você está pecando contra Deus. Do jeito que você está tratando a minha mãe, mãe, do jeito que você está tratando o meu pai, você está pecando contra Deus. A palavra de Deus diz: respeite o marido. Você não está respeitando seu marido. Já pensou se o seu filho lhe disser isso? Pai e mãe, você vai ficar com raiva? Você vai dizer: quem é você para me repreender? Ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, e naquele momento é profeta do Senhor na sua vida. As pessoas não querem ouvir a verdade. Como eu disse, o fato de dizer a verdade bíblica não nos dá o direito de ofender, desrespeitar, humilhar, destratar ninguém. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Uma igreja que prega o Evangelho, ela será alvo do ódio da sociedade. Então Jesus disse: subi à festa, eu não subirei por enquanto. Veremos que ele subiu, não no início, pois o meu tempo ainda não chegou. Jesus sabia exatamente qual era a direção de Deus para a sua vida. E ele só dava um passo quando era o tempo de Deus. Isso nós temos que buscar. Eu estava aqui e, graças ao Senhor, estava bem. Mas Deus começou a falar o meu coração. O meu tempo de deixar Constantinopla chegou. Eu passei um ano orando. Alguns meses antes de falar com a esposa. Um ano orando para ter a convicção. E o passo foi dado. Aqui eu tinha plano de saúde. Em Portugal eu passei 3 anos e meio com a minha pressão 16, 17, o tempo todo, tomando 4 remédios, porque não conseguia baixar, não conseguia uma consulta com cardiologista. Era atendimento em hospital público. E às vezes eu pensava: por que eu saí de onde eu estava? E diante de tantos outros acontecimentos, aí vinha a certeza: você orou, era o tempo de Deus. E quando chegou o tempo de Deus de voltar, Deus trouxe de volta como Ele quis. Irmãos, tudo tem o tempo certo. E nós temos que aprender com Jesus. O meu tempo não chegou, o vosso está aí, o meu não. Então, saiba, tem a hora certa, tem o tempo certo. E nós temos que estar em oração, em submissão, para saber o tempo de Deus, a hora certa de agir, o momento certo de agir. Não se precipite. Não se precipite. Às vezes, a decisão tem que ser protelada porque não é a hora. Porque quando chega a hora de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Eu posso imaginar, já tenho dito isso, José, 13 anos num calabouço no Egito, lembrando dos sonhos, das revelações que tivera. Agora, 13 anos, depois que você está 13 anos numa prisão, você não acredita que sai mais de lá. E quando chegou o tempo de Deus, o momento certo, Deus o tirou e o colocou onde? Deus o colocou, era o 2º homem no Egito, abaixo somente de Faraó. O tempo certo. O tempo certo. Conheci um pastor, meu colega, eu creio que eu já disse isso aqui. Ele era um bom pregador, um excelente pregador, mas vaidoso e soberbo. E ele, então, era pastor de uma igreja. Ele disse: eu sou muita areia para esse caminhão. Eu sou um pastor muito competente, bom demais para uma igreja desse tamanho. E ele, então, avisou a igreja: eu vou sair na data tal. Como ele era um bom pregador e muito bem relacionado, ele, então, fez contatos e o seu nome foi indicado para algumas igrejas. E ele foi pregar. E ele tinha convicção de que receberia um convite
Ele era um grande pregador, uma pessoa muito competente, bem relacionada. Irmãos, veio o tempo que ele marcou para sair, nenhum convite. E ele disse, não vou sair agora. A igreja se alegrou, porque amava o pastor. Depois de um tempo, ele novamente, vou sair, marcou data, porque algumas igrejas estavam sem pastor, ele já havia contactado para ser indicado para pregar, e foi pregar, certo de que pregador tão bom, ele não ficaria sem um convite. E meus irmãos, nenhuma das igrejas que ele pregou o convidou. Aí chegou a hora, não é? A data para sair. E aí já boa parte da igreja já não gostou. E já queria que ele saísse. E a outra parte, não, deixa, o pastor está conosco. Não tendo aprendido a lição, ele marcou, depois o tempo passou, a terceira vez. E aconteceu o quê? O mesmo, nenhum convite. Aí a igreja toda disse, agora você sai. E ele teve que sair. Soberbo, ele disse, eu vou vender meu apartamento, meu carro, tudo que eu tenho, vou para a Inglaterra, lá eu consigo uma bolsa de estudos, e eu vou estudar no Spurgeon College, e eu vou fazer o meu mestrado lá. Vendeu tudo, foi com a família para lá. Chegou lá, não teve bolsa, o dinheiro acabou e ele voltou. Humilhado, agora sem nada, então ele entendeu que Deus o humilhou porque ele se exaltou. Todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Não era o tempo de Deus para a vida dele, mas a soberba do seu coração fez com que ele achasse. Deus poderia encaminhá-lo para um desafio maior. Deus faz assim. Mas é o tempo dele. Não é a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa ganância. Há pessoas gananciosas que dão passos maiores do que as suas próprias pernas. Não é a hora de Deus. E tem gente que quando não acontece aquilo que quer, se revolta. Não é o tempo de Deus. Talvez se Deus te der, vai ser a tua ruína. Vai ser o desastre da tua vida. Tudo tem o tempo de Deus. E Jesus repete, o meu tempo, o meu tempo. Ele sabia que tinha o momento certo de ir a Jerusalém. Quando ele fosse, era para a cruz. Então ele aguardou a orientação do Pai. Todo passo, toda decisão tomada sob divina orientação. Se o Filho de Deus vivia nessa dependência, quem sou eu, quem é você, quem somos nós para andar segundo o nosso próprio coração? Eu termino, meus irmãos, então, deixando claro que nem os irmãos de Jesus criam nele, nem eles. Os seus discípulos o abandonaram, o criticaram, mas nunca surpreendido. Ele sabia quem acreditava nele, quem não acreditava. Ninguém engana a Cristo. Ele sabe aqui quem crê de verdade e quem não crê. Se você está compactuando com o mundo, você viverá bons momentos, você será aplaudido, porque o mundo ama o que é seu. Mas a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que é que há no mundo? Os desejos pecaminosos dos olhos, da nossa carne e a soberba dos bens. A vaidade que os bens podem provocar em nós. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não vos pode odiar. Se o mundo nos odeia, significa o seguinte: o seu caráter é santo, é cristão. Por isso você está sendo odiado. Não, o que deve nos espantar não é o ódio do mundo, é o amor do mundo, é a aprovação do mundo. Isso deve nos espantar. O rio Negro está aqui, não é? Quando o barco está no rio, está tudo bem.
Mas quando o rio entra no barco, isso é sinal de quê? De que o barco vai afundar. Enquanto a igreja está no mundo, está tudo bem. É na sociedade. O sal só salga na comida. Dentro do saleiro, não. A luz só resplandece se colocada em cima, não debaixo da cama. Mas, quando o mundo está na igreja, na vida do cristão, aí, meus irmãos, a água do rio está entrando, o mundo entra na vida do cristão, na vida da igreja, ela vai naufragar. É questão de tempo. Não faça pequenas concessões, porque um pouquinho de água que começa a entrar vai encher o barco e ele vai para o fundo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo, se você ainda não entregou. Eu quero convidar você a se arrepender. Se você detesta Cristo porque Ele está dizendo para você quem você é, e tu odeias ouvir a verdade a seu próprio respeito, que você é um pecador, que você é uma ovelha perdida. Um homem com deboche disse: pastor, fala para mim de o evangelho, eu sou uma ovelha perdida. Eu disse, você é mesmo uma ovelha perdida. E quando eu falei, ele não gostou, ele estava com ironia, e eu confirmei, você é mesmo uma ovelha perdida. As pessoas dizem, nós somos bons, fazemos mal para ninguém. Ovelha perdida, ovelha desgarrada. Eles dirão, você é soberbo e prepotente, vocês crentes se acham. Nós nos achamos sim pecadores que precisam do médico Jesus para se tratar. Nós estamos aqui porque somos doentes. Você está aqui porque você é doente. Nós estamos aqui fazendo tratamento, estamos adorando a Deus para Ele tratar a nossa vida. Se nós fôssemos sãos, não precisava estar aqui. Se não fôssemos pecadores, não era para estar aqui, era para estar no céu. Mas você não está no céu, porque você é pecador, é ovelha perdida, é ovelha desgarrada. Isso dói, mas é a verdade. Então se arrependa, confesse Jesus, busque a Deus, entregue seu coração. Entregue seu coração. E não vamos cair nessa esparrela. Há pastores hoje ensinando outros pastores como fazer a igreja crescer. E o ensino é, no culto não fale sobre pecado, não fale sobre ira de Deus, não fale sobre inferno, não fale nada disso. E as pessoas virão, fale só sobre vitória, como vencer a depressão, como superar a angústia. Fale sobre esses temas, né? Para atrair as pessoas. Isso não é atrair. Se essa pessoa nunca mais voltar, ela vai morrer, vai para o inferno, e ela teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas a estratégia não permitiu. Irmãos, preguemos a verdade, e se nos odiarem, esse é o preço, e quem não quer pagar o preço, não pode ser discípulo de Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore.